Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo, com certeza, vai abençoar-nos a todos nós, porque a sua palavra, a palavra de Deus, ela dá vida, a palavra de Deus dá vida, passa espírito, passa vida. E é esse o propósito de nós estarmos aqui, levar para você a palavra da vida, a palavra de vida, para que você tenha vida, para que todos tenham vida. Vamos então meditar na palavra de Deus, que é Deus falando conosco. E eu tenho certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. Presta atenção, por favor, muita atenção. O que diz o texto sagrado. Diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Dele procedem as fontes da vida. E quando a gente trata de coração, quando a Bíblia trata de coração, é claro que está se tratando da nossa alma, o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas paixões, das nossas aventuras e desventuras, o centro dos nossos prazeres, o centro da nossa vontade, das nossas vontades. E Deus manda que nós, para que possamos ter vida, venhamos ter um coração sábio. Moisés orou assim: ó Senhor, faze-nos contar os dias da nossa vida. Contar os dias. E quando fala em coração, se refere a toda a essência de cada um de nós, que depende, obviamente, da nossa cabeça, que é o espírito. Falamos isso ontem. Espírito é cabeça. Cabeça é o espírito, representa o espírito. Coração, que é os sentimentos, representa a alma. A alma é representada pelo coração. Então, veja só, quando se trata de coração, você vai entender melhor por que, por exemplo, nós estamos fazendo o jejum de Zacarias, não é? Veja só o que Jesus fala com respeito ao coração, especialmente ao coração. Lá em João, deixa eu ver, não, desculpa, Mateus, se eu não me engano, Mateus 6:45, se eu não me engano, veja lá, que não é, Lucas, Lucas, oh meu Pai do céu, graças a Deus, Lucas 6:45, está aqui, olha só, que maravilha, que pensamento, que palavra, que espírito, que inteligência, que sabedoria. Olha só que Jesus fala, ele diz assim: o homem bom
do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Quer dizer, o coração humano, enquanto ele não é um novo coração dado por Deus, o coração humano tem o lado bom e tem o lado mau. Vamos ver como é que está o nosso coração. Eu vou avaliar o meu coração, você avalia e pesa o seu coração. Vamos ver. Jesus diz, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, quer dizer, do lado bom do seu coração, tira o bem. O homem mau, do lado mau do seu coração, tira o mal. Por quê? Da abundância do seu coração, fala a sua boca. Então, em outras palavras, como é que eu vou saber que eu sou um homem bom ou um homem mau? O que eu estou tirando de dentro de mim quando eu falo, quando eu me exprimo, quando eu prego, quando eu ensino? O que eu estou tirando de dentro do meu coração? Eu estou tirando do lado bom, o bem. Se por acaso eu tiro o bem do lado bom do meu coração para vocês, na pregação da palavra de Deus, no ensinamento da palavra de Deus, na oração, estou tirando o lado bom do meu coração. Mas, quando eu estou só, ou quando eu estou com pessoas estranhas, pessoas más, então, se eu tenho o lado mal no meu coração, então eu vou tirar o que é mal, eu vou reagir com aquelas pessoas más no mesmo nível que elas. Eu estarei sendo igual a elas. Entende, amiga e amigo? Eu não posso, em sã consciência, se eu nasci da água e do Espírito Santo, eu sou espiritual, eu sou de Deus. Então, eu não posso ter no meu coração o lado mal, eu só posso ter o lado bom. É uma fonte do bem. Mas se por acaso eu não nasci do Espírito Santo, não nasci de Deus, Jesus nasceu de Deus. Tudo que ele falou foi bom. Ele só falou o que era bom, o que era justo, o que era certo, o que era correto. Ele não maldisse a ninguém, não amaldiçoou ninguém. Ele condenou os hipócritas, os judeus, fariseus, os saduceus, que pregavam uma coisa, falavam o lado bom da lei e do lado bom do coração deles para as pessoas. O discurso era um, mas o procedimento, o comportamento deles para com outras pessoas era mau, era perverso. Então, isso mostrou que eles tinham o lado bom e tinham o lado mau. Ele tinha um coração com duplo sentimento. Ora era bom, ora era mau. Era mau porque eles conheciam a verdade, mas também usavam da mentira, do engano. Então, eles não eram de Deus. Não eram de Deus. Eu não sou de Deus porque eu estou falando para vocês, pregando, ensinando, orientando, dando para vocês
o lado bom do meu coração. Eu sou de Deus porque eu sou inteiramente do coração, o meu coração é 100% do bem. Então eu não sei dar o mal, porque eu não tenho lado mal no meu coração. Meu coração é todo bom. Então é assim que eu me vejo. Eu só quero o bem. Eu só quero o bem das pessoas. É claro que não sou perfeito. Nós nos irritamos com certas injustiças, com coisas erradas. Nós ficamos irritados. Mas o coração se mantém perfeito, guardado, protegido, só com o bem. Mas, se por acaso, para vocês, ou no púlpito, no altar, eu falo só coisa boa, e fora do altar eu falo coisas más, então eu sou um hipócrita, eu sou um fingido, eu não sou de Deus, porque Deus não é assim. Jesus era 100% perfeito, perfeitíssimo. Ele só tinha um coração bom. Por isso, tudo que ele falou era bom, perfeito. Do coração dele só saía coisa boa, só saía coisas, palavras que davam vida. Então você pode avaliar-se a si mesma, meu amigo. Muitas pessoas dizem assim: ô bispo, como é que eu sei? Como é que eu posso saber que eu tenho o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, quando a gente tem o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo testifica, confirma com o nosso espírito que nós somos de Deus. Quer dizer, o Espírito Santo garante para mim que eu sou de Deus. Ele garante. E também as palavras que eu falo, que eu pronuncio, quer esteja no altar, no exercício do meu trabalho, quer esteja em casa, com familiares, ou com outras pessoas, mesmo os incrédulos, se eu sou de Deus, o meu coração só sai coisa boa, não sai nada mal. Jesus disse, ele diz assim: não há boa árvore que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Pelos frutos se conhece a árvore. Ou ela dá bons frutos, ou ela dá maus frutos. Então, você pode ser uma pessoa religiosa, caridosa, bondosa, uma pessoa do bem, mas quando você está na carne, quer dizer, no exercício do seu coração, e você é aquela pessoa que encontra gente que quer lhe fazer mal, então você dá o troco na mesma moeda, você lhe dá o mal. Então o seu coração não é 100% bom. Não é. Porque você reage com o mal da mesma forma que o mal age para com você, com o mal. Então, amiga e amigo, essa palavra de Jesus aqui identifica perfeitamente cada um de nós. Não há como você mentir para si própria, para si próprio. Não há como eu enganar a mim mesmo. Não tem como. Ou é ou não é. Se eu sou boa árvore, eu só vou dar bons frutos. Se eu sou árvore má, eu vou dar maus frutos. Então, o coração, Jesus diz aqui, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, aqui está, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos
dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração procedem, ou melhor, da abundância do seu coração fala a sua boca. Então, pela nossa linguagem, pela nossa palavra. Então, por exemplo, é só título de exemplo, fica-se mais claro para entender. Você lida com pessoas que vivem falando palavrão, xingando e tal, palavrão para lá, palavrão para lá. Então, você vê que aquela pessoa não está bem. O coração dela é bom. Porque quando o coração é bom, as palavras são boas. As palavras de um coração bom são como favos de mel. As palavras de um bom coração dão vida, suscitam vida, passam vida, muito mais do que conhecimentos teológicos, muito mais do que informações bíblicas. Quando a pessoa tem um bom coração, o coração dela sai boas palavras, sai o bem, ela passa a vida, ela produz vida, porque as suas palavras vêm do coração de Deus. O coração de Deus dentro do coração do homem, do ser humano. Quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, ela é espírito, ela é espiritual, ela é celestial e, por conta disso, ela tem um coração novo, um coração divino. É o que Deus promete, dar-vos-ei um coração novo, espírito novo. Quando a pessoa fala, então ela tira de dentro de si, do seu coração bom, as coisas boas. Quando a pessoa é nascida de Deus. Mas quando a pessoa não é nascida de Deus, ela pode tirar coisas boas do coração, mas também tirar coisas más do outro coração, da outra parte do coração. Então, ela não é 100% pura. Eu penso assim, eu creio dessa forma. Então, por isso que Jesus perguntou, olha, como é que pode vocês, sendo maus, falar coisas boas? Como pode? Justamente por isso, porque a pessoa que não nasceu de Deus, ela pode falar coisas boas, porque aprendeu na escola bíblica, aprendeu na igreja a falar coisas boas. Ela aprendeu na Bíblia a falar coisas boas, mas ela também carrega consigo o coração mau que fala coisas más. Ora, ela fala coisas boas para as pessoas que lhes agradam, que lhe agrada. Ora, ela fala coisas más para as pessoas que lhe desagradam. Então, é uma pessoa com duplo coração, ou um coração com a parte boa e uma parte má. Mas quem é nascido de Deus tem um novo coração. Esse, quando se tem um novo coração, esse coração só tem coisa boa. O tesouro só é bom, só sai o bem. Só saem palavras para o bem, não para o mal. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Como é que tem sido, por exemplo, o seu relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa? De repente, você é aquela pessoa que ama o seu marido. Você o ama a sua esposa.
Mas, às vezes, você fala palavras para ele ou para ela que vem ferindo aquela criatura. Ao invés de você falar palavras boas que venham edificá-lo, construir nele uma vida nova, você joga palavras que venham feri-lo, colocá-lo para baixo, diminuí-lo e vice-versa. Então, isso mostra que o Espírito Santo não está em você. Você pode falar tem língua estranha, porque língua estranha até o diabo fala. O diabo fala em línguas que ninguém entende. Não, a gente não entende, mas Deus sabe o que ele está falando. Então, quando uma pessoa fala em línguas, ela, se é batizada com o Espírito Santo, ela vivencia aquilo que fala. Ela tira do bom tesouro do seu coração coisas boas e edifica e levanta o que está caído e anima o que está desanimado, apruma o que está cambaleando. Ela ajuda, ela auxilia. Uma palavra é capaz de levantar uma pessoa, mas também uma palavra é capaz de matar uma pessoa. Quando o coração é mau, uma palavra destrói a outra pessoa e destrói a si próprio. Você já deve ter tido essa experiência. Você que já foi casada ou casado, com licença. Você foi casada ou casado, e por que você descasou? Por que se separou? Por que houve interrupção no seu casamento? Por causa de uma palavra. Você falou para ele ou para ela uma palavra que fulminou, que matou aquele sentimento que não era grande, mas era suficiente para sobreviver, mas não conseguiu por causa de uma palavra. Com uma palavra, você pode matar uma pessoa. Com uma palavra, você pode dar vida para uma pessoa. Depende de onde vem essa palavra. Do bom tesouro que Jesus fala, do bom tesouro do seu coração, ou do mau tesouro do seu coração. Quando é do mau coração, você mata o seu casamento. Você destrói uma pessoa. Quando é do bom coração, você levanta a pessoa. Que maravilha. Que coisa gloriosa. Que sabedoria. Que sabedoria. Que grandeza. Que revelação. Agora você sabe por que a gente está fazendo o jejum de Zacarias, para não falar o que vem destruir, às vezes, a nossa própria vida, a nossa própria fé. Porque na igreja é fácil você chegar e dizer aleluia, Senhor, graças a Deus, louvado seja o teu nome, e cantar louvores para Deus, e colocar os seus prantos no altar, oh meu Deus, derramar sua alma no altar, oh meu Deus, porque o ambiente é solícito, o ambiente é propício. Mas quando você sai daquele ambiente e vai para casa, o ambiente muda, porque você está no meio de pessoas que são contrárias à sua fé. E lá você se rebaixa, você se abaixa ao nível dessas pessoas contrárias à sua fé e os trata de igual para igual. Se eles têm mau coração,
você manifesta o mau coração que está com você e você dá na mesma moeda, você dá o troco na mesma moeda. Você tira do mau tesouro do seu coração palavras más e você fere. E você neutraliza aquela fé que está sendo construída ao longo do tempo. A pessoa está quase ao ponto de se entregar para Jesus, mas você vem e joga um balde de água gelada com palavras que vêm do mau tesouro do seu coração. Quer dizer, você é aquela pessoa que está entre lá, meio cá, meio barro, meio tijolo. Você não está nem de um lado nem do outro, você está em cima do muro. Só que o muro pertence ao diabo, pertence à carne, pertence ao mal. E aí fica esse dilema, esse conflito dentro de você. Aí vem aquele remorso, quando você está só e pensa e raciocina, puxa, eu não devia ter falado aquilo, não devia ter... Aí, mas já falou. E não tem como apagar o que foi falado. As palavras não morrem. As palavras são eternas, elas não morrem. Por isso a gente deve pensar 1 milhão de vezes antes de falar. É melhor você estar só do que estar no meio de amigos e falar abobrinhas que vão destruir vidas, porque saiu naquele momento impróprio, você se distraiu e falou. É o que acontece normalmente com todos nós. Só que quando a pessoa é nascida do Espírito, ela não fala mal, ela não tira coisa má do mau tesouro, o mau tesouro que é o coração, o mau tesouro do seu coração. Ela tira o que era coisa boa, sempre ela vai tirar coisa boa. Às vezes ela não encontra ambiente para falar da coisa boa do seu coração. Então ela fica calada, reservada, esperando o momento propício para falar. Mas ela nunca, jamais, em tempo algum, pode querer se nivelar àquelas pessoas que sequer têm conhecimento do Deus vivo. Tem informações, mas não tem conhecimento. Sabem porque está escrito, mas não conhecem quem falou. Então elas falam abobrinhas. E se as abobrinhas dela feriram você e você dá no mesmo troco, pega abobrinhas também e joga em cima, aí vai ficar feio. Porque isso mostra que você falhou. Jesus disse, pelas tuas palavras serás justificado, aprovado, absolvido, ou pelas suas palavras serás condenado, punido. E quantas não têm sido as pessoas condenadas por si mesmas, porque elas tiraram de dentro do seu mau coração palavras más, que feriram, que machucaram, que até mataram a pessoa que elas amavam, mas foram ditas palavras que destruíram aquela pessoa que ouviu. Minha amiga, meu amigo, que sabedoria, que entendimento,
Que mensagem, que ensinamento que Deus nos dá. O próprio Deus nos dá. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. O homem bom, disse Jesus, do bom tesouro do seu coração. Do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. É isso aí, amiga. Só você sabe. Só você sabe o que há dentro do seu coração. E Deus, é claro, mas você sabe. Quando você fala, do seu coração sai o que é bom ou sai o que é mal. Se por um momento sai o que é bom e depois sai o que é mal, então você é aquela pessoa que não se adequou, não se ajustou àquilo que o Senhor Jesus veio fazer para você, que é te salvar. Não houve ainda um novo nascimento. Você crê na palavra dele. Você acredita na palavra dele. Mas você pratica aquilo que você acha que deve praticar. A sua cabeça segue ou atende o seu coração, que é mau. E os olhos são maus. E há, obviamente, aquele fingimento, aquela falsidade, aquela hipocrisia, que era o que acontecia com os judeus, os fariseus, os saduceus, os escribas. Os escribas copiavam a Bíblia. Eles copiavam a Bíblia, conheciam a Bíblia de cós salteado. Conheciam demais a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia mais do que qualquer um de nós. Você sabia? O diabo conhece toda a Sagrada Escritura. Mais do que qualquer um de nós, humanos. Nem por isso deixa de ser diabo. E ele usa da palavra de Deus para tentar destruir as pessoas. Ele tentou Jesus com a sua palavra. Ele tentou Jesus. Se és filho de Deus, manda uma palavra para transformar essa pedra em pão. Quer dizer, o diabo sabe a palavra de Deus. Então, muitas pessoas, infelizmente, sabem da palavra de Deus, mas se comportam usando do mau tesouro do seu coração as palavras que matam, que destroem, que colocam para baixo aquelas pessoas que estão caindo, os fracos, os débeis. Ah, minha amiga, meu amigo. É isso aí. Você sabe, eu sei de mim. A Esther sabe de mim. Eu sei da Esther. Nós vivemos juntos, nós moramos juntos, nós somos um só corpo. A todo momento, todo instante nós estamos juntos e estamos sempre a falar um com o outro. Um fala com o outro. Então, se nós temos um só coração, o mesmo espírito,
falamos a mesma língua estranha e também a língua que nós conhecemos, se temos uma linguagem única, um coração de Deus, então nós fazemos bem um ao outro. Mas se por acaso ela é de Deus e o meu coração é mau, como pode um coração mau se dar bem com o coração do bem? É difícil. Como a luz e as trevas estarem juntas? Então, assim, são muitas pessoas que têm dentro do coração o lado bom, mas também tem o lado mau. Elas vivem conflitos, conflito pessoal. Elas vivem guerra entre si mesmas. E a cabeça delas sabe disso. E é por isso que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo, porque elas não se entregaram de corpo, alma e espírito. Ou melhor, não, elas não se entregaram de espírito, de corpo, de alma e de corpo. Elas não se entregaram de espírito, de alma e de corpo, 100%. Elas se entregaram mais ou menos. E por isso carregam dilemas, conflitos, pensamentos fúteis e vãos e bons, tudo isso dentro de si, só que o resultado de suas vidas cristãs é pífio, é débil. São pessoas que vivem cambaleando, vivem como embriagadas, não têm segurança, não têm firmeza. Seus passos não têm firmeza, porque são meio barro, meio tijolo, meio lá e meio cá, não dá. Mas quando a pessoa é sincera, ela é verdadeira, e ela assume, ó, meu Deus, eu não consigo crer em ti, mas se o Senhor tem misericórdia de mim, se o Senhor existe, pelo amor de Deus, muda o meu coração. Está aqui o meu coração. Meu coração não é bom. Minha mente, meus pensamentos são fúteis, vãos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Se o Senhor existe, se o Senhor é verdadeiro, muda a minha vida. Eu não quero mais essa vida. Me dê uma vida nova. Aí sim, o Espírito Santo vem e fala convencer-se dos seus pecados, da sua vida passada. E então ele aponta Jesus que perdoa. E então ela, para eliminar essa natureza terrena, essa natureza carnal, ela é sepultada nas águas pelo batismo. E é isso que Jesus disse: quem crê em mim e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê já está condenado. Já está condenado. Então, amiga e amigo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem fontes da vida. E o homem bom, do bom tesouro do seu coração, bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a sua boca. Inclusive, ele diz assim, o homem mau aqui é o contrário do homem bom. O homem bom é aquele homem do bem. O homem mau é o da maldade, da ruindade, perverso. Então, o homem mau
do seu mau tesouro, do seu coração, do mau tesouro do seu coração, tira o que é mau, o que é perverso, nocivo, que mata, que destrói, que vem para roubar, matar e destruir, que é o que o diabo faz. E isso, conclui Jesus, porque da abundância do seu coração, quer dizer, do que tem dentro de si, do seu coração, fala a sua boca. Qual tem sido a sua fala, amiga e amigo? Como é que você tem usado as suas palavras? De onde vêm as suas palavras? De onde vêm as minhas palavras? É uma pergunta para todos nós. Eu falo para você, eu falo para mim. De onde vêm as minhas palavras? De onde vêm as palavras da sua boca? Do coração. Esse coração. Esse coração é um coração do bem ou um coração do mal? Porque o homem bom, do bom tesouro do seu coração, fala, tira o bem. E o mal, o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. E não adianta a gente querer fingir, é ou não é? Diga para lá. Fala a verdade. Não adianta a gente querer fingir, não adianta a gente querer enganar, iludir, porque está dentro do coração. Se o coração é bom, vai sair coisa boa. Mas se o coração é mau, vai sair coisa má. Não tem jeito. Pode fingir um pouquinho, pode dizer palavras só para enfeite, só para fingir que é bonzinho, mas aquela palavra que sai do mau tesouro do seu coração, aquela tem pimenta, tem um ar ferino, cruel, tem um sabor ácido, e só faz mal. Que Deus abençoe você, amiga e amigo. Que Ele explique melhor para você, que Ele venha traduzir essas palavras que você ouviu, para que você entenda com perfeição, para que você venha cuidar do seu coração, acima da sua roupa, assim, mais do que tudo na sua vida. Porque sobre tudo, o que se deve guardar, proteger, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.